Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Estamos iniciando aqui a nossa primeira gravação, certo? Nossa primeira aula de lógica de programação. Só que a gente já viu alguns desses conceitos e esse primeiro momento vai ser uma pequena revisão do que a gente já viu, né? Mas tem umas coisas novas também. Como é a primeira aula, vamos fazer o marketing, né? Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, já temos 227 inscritos, tá bom? Eu sei que vocês já gostam de participar, já tem alguns alunos que já participaram da live, né? O Ramon já participou da live. E é interessante que vocês interajam mais, não somente dentro da sala de aula, mas também lá no ambiente virtual, tá? Então, assistir o vídeo, não esquece de deixar o legalzinho lá, que ajuda o nosso amigo aqui, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês do primeiro I, beleza? Show? Show de bola. Muito bem, hoje é a introdução, né, à lógica de programação. Como eu falei para vocês, é o alicerce, é a base de toda a programação, tá? Independente da linguagem de programação que a gente venha a utilizar, mas o curso exige que a gente trabalhe com Java, tá? Mas eu já fiz cursos aqui de Python, né, C e etc. Vocês também vê linguagem de programação também web, né? E querendo ou não fica um pouco diversificado. Mas todas essas linguagens, o alicerce, a base é a lógica de programação, viu? Então, muito cuidado, que esses detalhes agora são essenciais para a construção de vocês dentro dessa disciplina. Não somente dentro dessa disciplina, mas nas outras disciplinas também, tá bom? Show de bola! A priori, a gente precisa saber como é que funciona a lógica, né? No primeiro dia eu dividi, perguntei a vocês o que era lógica, né? Como é que funcionava a lógica na vida de vocês, e depois perguntei o que era programação. Só que aqui a gente tem uma junção, né? Lógica de programação. Então, a lógica trata da correção do pensamento, né? Como é que você pensa. E eu até disse uma dica para vocês em relação à palavrinha-chave, né? Toda vida que você está pensando, né? Toda vida que você vai agir, toda vida que você vai tomar uma decisão, existe o quê? Uma razão, né? Para que você tome aquela decisão. Então, a partir daí, a gente começa a ter um pensamento lógico, né? A gente começa a ter um raciocínio lógico. E isso, pessoal, não é de agora. Isso já vem de muitos anos atrás, né? E eu trago um repertório, um histórico aqui para vocês através do Aristóteles, né? Que é considerado quem? O criador da lógica. Em filosofia, vocês já viram já alguma coisa relacionada ao Aristóteles? Já, né? Muito bem. Então, eu trouxe aqui para vocês a seguinte frase, né? Ele é considerado o criador da lógica, né? E em sua época denominava-se o quê? A razão, né? Então, ele não tratava aquilo como lógica. Ele tratava aquilo como o quê? Razão. Então, realmente, ele já tinha um pensamento crítico em relação a isso, né? Eu vou fazer uma determinada tarefa, eu vou fazer uma determinada ação. Ele não pensava em lógica, né? No termo lógica, mas tinha uma razão para ele fazer aquela determinada tarefa. Então, ele não fazia as coisas aleatórias, né? Ele não fazia as coisas de todas as formas. Ele fazia, né, com aquele determinado pensamento, com aquela determinada razão. Então, a priori, né, ele deu esse primeiro passo, né, desse pensamento lógico, desse raciocínio lógico. E isso também é utilizado dentro da nossa programação, que a gente vai ver, tá? Então, terceira questão aqui da nossa prova, letra A, tá bom? Beleza? Anota aí. Então, através, né, desse raciocínio lógico, através desse pensamento lógico, a gente traz alguns questionamentos, né? A gente traz alguns pensamentos que a gente pode definir como raciocínio, né? Como passo a passo. Isso a gente já fez, a gente já treinou aqui, né? Até criamos algoritmos aqui dentro de sala. Mas vamos revisar, vamos tentar encaixar esse pensamento aqui novamente, tá? Então, eu tenho uma premissa, e essa premissa aqui, ela afirma que eu sei que o livro está onde? No armário. Beleza. A gente já tem uma afirmação, né? Então, eu considero isso como uma premissa. Sei que o armário está fechado. Logo, concluo que tenho que abrir o armário para pegar o livro. Qual a lógica disso? Qual a razão disso? Eu consigo pegar o livro, pessoal, sem abrir o armário? Não, de jeito nenhum. Do mesmo jeito, no exemplozinho lá de tomar banho.
Eu vou tomar banho sem tirar a roupa antes? De jeito nenhum. Ou alguém aqui toma banhos sem tirar a roupa? Preocupante, né? Do mesmo jeito tem aquelas pessoas que conversam sozinhos, né? Muito bem. Então esse pensamento lógico aqui, ele deve existir, né? E toda vida que a gente tem essa afirmação, toda vida que a gente tem essa conclusão, a gente categoriza, né, essas afirmações como premissas, né? E outro exemplo aqui que eu trago para vocês, onde a gente tem a primeira premissa aqui, ó. Sei que o A está no B. Vocês lembram de matemática, né? Os grupos? Beleza. Sei que o B está fechado. Segunda premissa, né? Então a conclusão vai ser o quê? Logo, concluo que tenho que abrir o armário para pegar o livro. Então, é aquela mesma coisa, né? Eu tenho o conjunto dos reais e eu tenho o conjunto dos inteiros. Aí se eu disser assim para vocês, os inteiros participam dos conjuntos, né? Do conjunto dos reais, sim ou não? Sim, sim. Por exemplo, se eu tiver o número 1, ele está dentro do conjunto dos reais? Sim. Se eu tiver 1,5, ele está dentro do conjunto dos inteiros? Não. Por quê? Porque eu sei que o 1,5 ele é real. E somente 1 ele é o quê? Inteiro. Mas ele também pode ser considerado um real, porque ele está dentro do conjunto, né? Isso aqui a gente vai ver muito quando a gente vai fazendo os nossos exemplos, né? Recebendo valores, tratando tipos de dados. Vocês vão tentar entender isso aí melhor quando a gente estiver praticando, tá? Então esse é o primeiro pensamento lógico, né? A gente categorizou na aula passada como se fosse o passo a passo, né? Eu não consigo fazer o passo 2 se eu não tiver executado o quê? O passo 1. E assim sucessivamente, né? Então é para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de resolução que a gente venha fazer, tá bom? Beleza? Perfeito. E a partir daí a gente entra dentro do que é um algoritmo, né? Eu já disse para vocês, já expliquei para vocês os 3 tipos, né? Inclusive vocês já fizeram, né, a primeira, que é a descrição narrativa. A pesquisa que eu vou já dar o visto é de quem? Os fluxogramas, né, que é através de imagens. E por último é o pseudocódigo. Então a gente vai ter esses 3 passos até chegar, né, numa resolução final, que é o quê? Uma linguagem de programação que a gente vai poder utilizar, né? Só que essa lógica a gente precisa praticar muito, bem muito antes, porque senão, quando a gente chegar na lógica de programação, a gente não vai ter as ideias necessárias para isso, tá? Então, mas o que é um algoritmo, né? Ele fala aqui que um algoritmo, formalmente, é uma sequência finita de passos que leva à execução de uma determinada tarefa. Então, a gente já pode dividir em 2 características, né? A primeira característica, ele é o quê? Uma sequência de passos. Isso você deve saber e tem que saber. A segunda coisa é que ele tem que ser o quê? Finito, né? Finito é uma coisa que tem fim. Então, ele vai iniciar e ele vai ter que finalizar. Um exemplo disso, vamos voltar lá para a informática básica. Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de... Beleza, executou um programa. Esse programa você estava utilizando e tal, estava digitando. Aí ele travou. Nem ia para frente, nem ia para trás, né? O que é que aconteceu? Ele iniciou e não finalizou. A partir do momento que ele não finalizou, ele deixou de ser um algoritmo? Ele deixou de ser um programa? Sim. Ele era para executar o quê? O passo a passo e resolver a sua tarefa. Vai ter inúmeros exemplos aqui, eu vou dizer para vocês, quando a gente estiver fazendo os nossos algoritmos lá no computador, na prática, que você vai executar um algoritmo e ele vai travar. Tuf. Por quê? Porque você não fez os passos necessários para ele finalizar, né? Geralmente a gente comenta, né, e diz que isso é um loop infinito, né? Ele executa, ele inicia e ele não tem mais fim. Então ele deixa de ser um algoritmo, né? Ele deixa de ser uma tarefa. E a gente vai ver isso na prática, né? Vocês vão passar por isso, principalmente nas estruturas de repetição. Então, a gente já sabe que ele tem que ser finito e que ele tem que ter um início e um fim. Podemos pensar em um algoritmo como uma receita, né? Uma sequência de instruções que dão cabo, né, de uma determinada meta ou tarefa específica. Estas tarefas não podem ser redundantes. Olha aí, a gente já entra dentro do segundo ponto, né?
não pode ser redundante ou subjetivas. O que é isso, João Vitor? Como é que a gente pode caracterizar isso? Presta muito bem atenção. Quando eu falo que ele é redundante e quando ele é subjetiva, é quando eu falo uma determinada coisa, né? Uma determinada ação, uma determinada tarefa, e que dessa determinada tarefa você tem vários pensamentos diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o algoritmo da lâmpada, né? Algumas pessoas disseram que tinha que desligar o computador, algumas pessoas disseram que tinha que pegar a escada, algumas pessoas disseram que tinha que comprar uma lâmpada nova, algumas pessoas disseram, né, que no final do algoritmo tinha que ir lá desligar o computador. Então, o que é que eu quero trazer para vocês com desse tanto de informação, né? Que a gente tem vários pensamentos diferentes, que a gente tem várias ideias diferentes e que a partir dessas ideias acaba sendo o quê? Redundante. Ou seja, a partir dessas ideias a gente não consegue especificar o foco do algoritmo, né? Então, se ele é redundante, ele não consegue ser o quê? Preciso. Então, para um algoritmo ser eficiente, ele precisa ser o quê? Preciso. Então, quanto mais preciso ele for, quanto mais ele for, né, no foco da tarefa, na resolução da tarefa, menos ele vai ser o quê? Redundante. Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não? Então, essa é a ideia, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na hora que eu disser, computador, resolva isso, será se ele vai ficar na mente? Será se tem que fazer isso ou será que tem que resolver isso? Ou vai fazer primeiro isso ou vai fazer segundo isso? Ele tem esse pensamento? Não, ele não tem esse pensamento. Ele não tem, né, essa subjetividade. Se você entregou isso aqui para ele, ele vai ter que fazer aquilo. Então, o nosso algoritmo ele tem que ser o quê? Preciso. Então, se ele é para fazer a soma, ele não tem que ficar na dúvida se é para fazer a multiplicação. Ele vai fazer o quê? A soma. E com precisão. Então, ele nem pode ser redundante e nem pode ser subjetivo. Certo? Então, é aquela mesma coisa, né? O último exemplo aqui. Sua mãe pede para você ir comprar, né, um feijão lá no supermercado. Aí quando tu chega lá no supermercado, tu não sabe qual é o tipo de feijão. Se vai ser feijão preto, se vai ser aquele carioca, né, que tem. E o de corda, o último, é que chama? Isso, mulatinho. Aí você chega lá no supermercado, você não sabe qual é o feijão. Por quê? Porque sua mãe, ela não foi precisa. Então, se ela tivesse dito, fulano de tal, vai comprar o feijão, e o feijão que eu quero tem que ser o feijão preto, por exemplo. Aí tu chega lá no supermercado, compra o feijão preto, mas tu fica com outra dúvida. Será se ela quer 1 quilo ou 2 quilos? Então, ela não foi precisa o suficiente. Aí você vai perguntar, mãe, é feijão preto e quantos quilos? Aí ela vai dizer, feijão preto, 2 quilos. Aí sim. Aí quando você chega lá... Opa, achei o feijão preto e é 2 quilos. Eita, mas será se é nesse supermercado que ela queria que eu comprasse? Foi preciso o suficiente? Não. Eu estou levando na brincadeira, mas é esse pensamento que a gente tem que ter. Pensamento de quê? De sempre estar questionando se realmente é a melhor maneira para resolver aquele problema. Vocês conseguem perceber isso? Tem que ser a melhor maneira, né? Por que é que tem que ser a melhor maneira? Porque não somos nós que vamos resolver. Toda vida que você for construir um algoritmo, você deve pensar de que forma? De que você está fazendo aquilo ali para outra pessoa resolver. Então, tem que ser a maneira mais fácil? Tem que ser a maneira mais fácil. Tem que ser a maneira mais detalhada? Tem que ser a maneira mais detalhada. Por quê? Não é você que vai resolver, é outra pessoa que vai resolver. No caso, é o computador. O computador não sabe de nada. Então, se você não explicar especificamente como tem que ser, ele não vai conseguir resolver. Então, toda vida que você for construir um algoritmo, você tem que fazer perguntas, né? Você tem que fazer questionamentos. Que questionamentos são esses? Será se realmente é isso? Será se realmente pode ser modificado? Será se realmente poderia ser assim? Ou assim poderia ser mais fácil?
Então, a ideia é o questionamento, tá? Beleza? Então, ele tem que ser finito, ele tem que resolver o problema e ele não pode ser redundante ou subjetivo. Anota aí, terceira questão da prova, tá? Letra A, certo? Agora a gente entra aqui dentro dos tipos de algoritmos, né? O primeiro tipo de algoritmo que a gente já trabalhou foi quem? A descrição narrativa, né? Que utiliza quem, pessoal? A linguagem natural, a linguagem que a gente já utiliza, né? A linguagem do nosso dia a dia. E como eu falei para vocês, possuem suas vantagens e possuem o quê? Suas desvantagens, que foi até um motivo de discussão entre vocês, né, na criação dos algoritmos. Por quê? Porque um falava que é isso, o outro falava que era aquilo, o outro falava que era isso e o outro falava que era aquilo, né? Então ficava aquela discussão. Qual era o melhor? Mas isso, pessoal, realmente é uma desvantagem, né? Vamos tentar entender por que aqui, né? Vantagem. Não é necessário aprender nenhum conceito novo. E é como se estivéssemos falando ou escrevendo, né, os detalhes de algo para outra pessoa. Você precisou aprender alguma coisa nova para fazer a descrição? Não. Por quê? Qual era a linguagem que você já estava utilizando? A que você já conhece. Que linguagem é? Português. O português já possui sua sintaxe? Sim ou não? Sim. Português já possui sua semântica? Também. É outra coisa que a gente vai associar quando a gente iniciar a nossa primeira linguagem de programação. A linguagem de programação, ela deixa de ser uma linguagem? Não. Toda linguagem tem sua sintaxe? Tem. Toda linguagem tem sua semântica? Tem. Vocês sabem a diferença de sintaxe e de semântica? Como é que funciona a sintaxe? A sintaxe, pessoal, é a maneira correta que você escreve. Então, se o João, né, ou qualquer outra palavra, você, ou ideia, qualquer outra palavra que você vai escrever na língua portuguesa, ela tem uma maneira correta de se escrever? Tem, com certeza. Então, isso faz parte de quem? Da sintaxe da linguagem. A nossa linguagem de programação vai possuir isso? Sim, vai possuir isso. Quando você está fazendo a descrição narrativa, você precisa aprender essa sintaxe do português? Não, porque você já sabe, você já utiliza. E a semântica entra dentro de onde? A semântica é o sentido de quê? Que você está fazendo, né? Tem sentido? Aí a gente pode entrar em vários aspectos. Não sou um professor de português para explicar isso melhor para vocês, mas geralmente a semântica é quando você está falando uma determinada frase e se aquilo ali tem sentido, né, aquela palavra, ou não, né? Às vezes tem duplo sentido. Sim, tem duplo sentido, né? Certo? A maneira que você fala também pode caracterizar essa semântica. Então, a nossa linguagem de programação, também não é diferente. Possui essas mesmas propriedades, tá? Perfeito. E a desvantagem aqui da descrição narrativa? Permite várias interpretações, dificultando o quê? Transições para o programa, né? Então, foi o que eu acabei de falar. Sua mãe manda você ir comprar o feijão. Tá muito vago? Tá muito redundante? Tá. Possui várias interpretações? Sim, possui vários cenários. Esse é o problema? Essa é a desvantagem? É a desvantagem. Tem como a gente corrigir isso aqui? Não. Infelizmente não. Do mesmo jeito que tem sua vantagem, do mesmo jeito que tem suas desvantagens. A gente não consegue retirar isso. Esse é o problema da descrição narrativa. Então, toda vida que você for fazer um algoritmo que seja, né, a partir da descrição narrativa, não tem como a gente resolver esse problema, certo? Sempre vai ter esse problema de interpretação, tá bom? Não adianta a gente questionar em relação a isso. Um exemplo aqui da descrição narrativa, né, ó. Ler 2 números e calcular a média, né? Como é que a gente faz aqui a sequência desses passos aqui para que a gente encaixe dentro dessa descrição narrativa? A primeira coisa que eu sei é que o algoritmo ele é o quê? Uma sequência de passos. Show de bola. A Heloísa até falou que poderia ser Como foi, meu Deus? Era um cronograma, um relatório, eu não lembro as palavras, mas ela já questionou, né? Já falou que poderia ser uma sequência de passos.
Foi um sinônimo que ela falou, não lembro. Sei que esse algoritmo ele tem que ser o quê? Finito, né? E sei também que ele tem que resolver esse problema. Qual o problema aqui? Ler dois números e calcular a média. Então, o primeiro passo aqui está sendo o quê? Ler os dois números, depois calcular a média e, por último, mostrar o resultado da média. Eu consigo mostrar o resultado da média sem antes fazer o cálculo? Não. Então, qual o primeiro passo? Identificar os dois números. Segundo passo, fazer esse cálculo dessa média. E, por último, mostrar o resultado aí bonitinho, tá? Então, a gente já começa a aplicar os conceitos que a gente viu anteriormente. Isso aqui eu estou fazendo dentro de quem, pessoal? Da descrição narrativa, tá? Beleza? Muito cuidado. Isso aqui a gente até já fez, né? Até atividade. Segundo tipo, que foi até a pesquisa que vocês fizeram, né? Espero que vocês tenham feito aí com êxito. Fluxogramas, né? O que é que o fluxograma traz pra gente? Utiliza elementos gráficos, né? Como é que a gente pode considerar isso? Como é que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano? Vamos colocar um exemplo. Você saiu de sua casa, né? Pegou o ônibus, está vindo para a escola e no caminho da escola você vê várias propagandas, certo? Vê vários outdoors. Aquelas placas bem grandonas que fica aqui naqueles terrenos baldio, né? Quando você está indo ali na pista. Você já prestou atenção nisso? Sim ou não? Sim. Nesses outdoors, né, que você vê aí durante seu caminho até chegar no colégio, tem alguma coisa para você ler? O que é que predomina? É o texto ou são as imagens? Vocês já ouviram aquele ditado que uma imagem pode falar mais do que 1000 palavras? Vocês já ouviram esse ditado? Já? Pois é. Então, quem é que trabalha nesse sentido aqui? Os fluxogramas. Onde a gente vai ter imagens que vão substituir o quê? As palavras, né? Os processos. E a gente vai ver aqui que para cada processo, para cada passo a passo que a gente for fazer os nossos algoritmos, vai ter uma identificação diferente. Certo? A gente vai já associar a descrição narrativa com os fluxogramas. Então, qual é a vantagem de utilizar o fluxograma? Né? Que o entendimento gráfico é mais fácil do que texto. Você não vai parar, né, quando você está dentro do ônibus, você não vai parar o ônibus para ler o que está no outdoor. É questão de quê? De segundos, né? 1 a 3 segundos que você passa e vê a imagem lá, né, do outdoor. Então, geralmente é o quê? Propaganda de vestibular, roupa para mulher, ou bolso. A mulher passa, né, aí vê uma mulher lá bem bonita, de óculos escuros, aí você já pensa, eita, que óculos lindo, eu quero esse óculos para mim. Não é verdade? É verdade. Vê uma bolsa, né, vê uma blusa, qualquer outra coisa. Você já conseguiu identificar naqueles 3 segundos que tem uma mulher bonita, né? E que essa mulher bonita tá com um óculos muito bonito também, que você ficou doido pelo óculos, e que você quer comprar aquele óculos. E que, inclusive, você identificou também que aquele óculos vende em uma determinada loja aqui no centro de Iguatu. Então, você conseguiu absorver vários tipos de informações, né? Através de quem? De uma única imagem. E o tempo? Você demorou muito tempo para absorver aquilo ali? Eu acho que 3 a 4 segundos, né? Quando o ônibus passou. Vocês conseguiram perceber aí a vantagem de se utilizar, né, as imagens? Muito bem. Desvantagem. É necessário aprender simbologia e não apresenta detalhes para transcrever o quê? O programa. Então é o que eu falei para vocês, né? Beleza? É fácil a gente absorver aquela determinada informação? Sim, é fácil. Com certeza é fácil. Mas a gente consegue detalhar essas informações? A gente não consegue detalhar, né? Outro problema, a gente vai ter que aprender como é que funciona a simbologia, né? João Vitor, para dizer que o meu fluxograma vai iniciar é um símbolo. Para dizer que meu fluxograma vai finalizar já é outro símbolo. Eu não conheço nenhum deles, então você vai ter que aprender. Então é como se fosse uma nova linguagem, né? Uma nova representação. É uma desvantagem? Sim, é uma desvantagem. A descrição narrativa, você precisou aprender isso? De jeito nenhum, você já sabe utilizar, né, o português.
Vocês estão conseguindo compreender? Tudo bem. Então, vantagens, esse fácil entendimento. E a desvantagem, você tem que aprender essa nova simbologia e ele não pode apresentar, né, um detalhamento, né, plausível para aquela determinada tarefa que você venha a desenvolver. A gente vai já fazer a junção aqui dos dois. E por último, a gente tem quem? O pseudocódigo ou o Portugal, né? Portugal. O que é que esse cara está dizendo aqui para a gente? Utiliza uma linguagem com regras, né, definidas, com uma estrutura formal, também conhecido como nosso português estruturado. Então, antes de iniciar o Java, né, que é o conteúdo da nossa N2, eu sempre vou fazer essas interseções. Nós vamos ver quem? O pseudocódigo, Portugal. Que utiliza o português, que a gente já conhece, de uma maneira estruturada. Ou seja, eu não posso considerar esse cara como uma linguagem de programação, mas ele funciona como uma linguagem de programação. Para a gente entender o quê? Como é que nós caracterizamos, né, um tipo de dado, como é que a gente recebe uma informação do usuário, né? Como é que a gente mostra uma informação na tela. Então, quer dizer que através dessa linguagem aqui a gente vai fazer os nossos primeiros programas? Sim. Você já vai começar a programar, né? A tirar as ideias dos algoritmos do papel e colocar onde? Em pequenos aplicativos. Então, o que é que traz isso como uma vantagem, né? Porque a gente já vai utilizar a linguagem natural que a gente já conhece. Que linguagem natural é essa? Mais uma vez, o português. Certo? E a desvantagem é o quê? É necessário aprender novas regras. Essas novas regras são o quê? A sintaxe ou a semântica? A sintaxe, né? Então, digamos, João Vitor, quando eu for utilizar uma determinada palavra reservada lá do Portugal, né? No português, tem que ter um acento. Lá no Portugal, ela vai funcionar com o acento? Não. Então, já é uma nova regra que vocês vão ter que se habituar. É um novo conceito, né? Ah, João Vitor, lá no Portugal, vai poder ser maiúsculo? Sim, vai poder. Ah, então não tem problema nenhum. De maiúsculo e minúsculo. Show de bola. Perfeito. Então, não vou ter dificuldade nisso. Mas lá no Java, o maiúsculo e o minúsculo é diferente? Sim. Se eu tiver uma palavra João, maiúsculo, e tiver uma palavra João em minúsculo, são palavras iguais ou diferentes? Para o Java, é diferente. Conseguiu compreender aí? Aí a gente já está utilizando o quê? A semântica, né? O entendimento daquilo ali. Certo? João Vitor, eu vou aprender isso aqui da noite para o dia? Não, você vai aprender praticando. Inclusive, foi uma das palavras-chave que foi mais dita aí por vocês no nosso primeiro momento e que realmente é o ponto-chave da nossa disciplina. Você só vai aprender se você praticar. Tá bom? Perfeito. Agora, a gente entra, né, dentro de umas regrinhas. Para quê? Para a construção desses algoritmos. Certo? Então, aqui vai ser como o nosso primeiro passo, né? O nosso primeiro prefácio de um pequeno manual para a gente já colocar na nossa cabeça e não sair nunca mais. Por quê? Porque não pode sair nunca mais. Toda vida que você for fazer um programa, um aplicativo, você vai precisar dessas técnicazinhas aqui. Então, vai ser a estrutura da casa de vocês, né? A estruturazinha do conhecimento de vocês para as próximas disciplinas. Então, você precisa aprender isso aqui. Para escrever um algoritmo, precisamos descrever as sequências, né, de instruções. De maneira o quê? Simples e objetiva. Isso aqui a gente já sabe e aprendeu lá do primeiro conceito de algoritmo. Só que existem algumas técnicas que vão facilitar esse entendimento, tá? Essa construção. Que técnicas são essas, né? Usar somente um verbo por frase, né? Então, verbo é o quê, pessoal? A execução, né? Então, quando a gente dividiu lá o nosso algoritmo, né, de várias atividades, teve gente que colocou várias atividades dentro de um único passo. O verbo é o quê? Não é uma ação? Então, se eu posso utilizar somente um verbo por frase
Eu só vou poder executar uma única coisa por passo. Concorda comigo? Então, essa é a primeira técnica, né? Anota isso aqui, tem que ter no caderno de vocês, com certeza. Segundo passo, segunda técnica. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, ou seja, pessoas que não sabem de nada, né? Eu costumo dizer para vocês, né, sempre uma dicasinha, né, uma técnica. E que, inclusive, também foi a segunda pergunta que eu pedi para que vocês fizessem no primeiro dia, né? Como é que você pode, para fazer, né, para ajudar o seu colega que está tendo dificuldade? Algumas pessoas disseram que pode, né, e se disponibilizam para ensinar. E quando você está ensinando, você está aprendendo o quê? 2 vezes. Tá aqui a nossa segunda técnica, né? Você está ensinando para uma pessoa que não sabe. Então, se você está desenvolvendo aquilo ali para quem não sabe, obviamente você está aprendendo, né? Você está treinando, você está praticando aquilo ali. Então, esse é outro motivo, outro ponto. Usar frases curtas e simples, né? Aí entra dentro da precisão, né? Quanto mais preciso, mais fácil vai ser de resolver aquele determinado problema. Ou seja, não vai ter redundância, não vai ter subjetividade, né? Mais uma vez, ser objetivo. E por último, procurar usar palavras que não tenham sentido o quê? Duplo, né? Ele coloca até dúbio aí. Então, quando a gente utiliza, né, palavras que têm duplo sentido, fica difícil o quê? A interpretação. Às vezes, uma vírgula muda o quê, pessoal? O sentido da frase. Então, quando eu estou trabalhando com o sentido, eu estou trabalhando com quem? Com a sintaxe ou a semântica? Com a semântica. Conseguem compreender? A sintaxe é a forma que a gente está escrevendo. E a semântica vai ser o quê? O sentido daquela frase. Certo? Então, anota aí que é importante todas essas técnicas, tá? Perfeito? Usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Usar frases curtas e simples. Ser objetivo. E procurar usar palavras que não tenham um duplo sentido. Perfeito? Show de bola. Vamos lá. E dentre, né, essa construção, essa utilização de técnicas, a gente tem essas fases aqui de um algoritmo. Eu costumo, né, trazer essas fases aqui com outra disciplinazinha que vocês viram lá de informática básica. Que disciplina é essa? Que conteúdo é esse? Dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Input e output. Todo mundo lembra disso? Lembra ou não lembra? O teclado, ele é input ou é output? Input, porque ele é o quê? De entrada. Monitor, ele é input ou é output? Output, né? Por quê? De saída. Então, toda vida que eu estou passando informação para o computador, o dispositivo é o quê? De entrada. Toda vida que eu estou recebendo informação do computador, esse dispositivo, esse periférico, ele é o quê? De saída. Então, a gente vai utilizar esse conceito aqui agora, tá? Para montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em 3 fases fundamentais, que é os dados de entrada, o processamento e a saída. Perfeito. Na entrada são os dados necessários para a resolução do problema proposto, né? Então, por exemplo, se eu quero identificar 2 números para fazer a soma, esses 2 números eles vão ficar onde? Na entrada. Por quê? Somos nós que vamos fornecer esses 2 números. Então, vai ter programas que vocês vão fazer que eu vou pedir assim: peça para o usuário, né, informar 10 números e identificar o maior entre eles. O usuário ele vai estar participando diretamente, né, quando vai informar esses números, na entrada, no processamento ou na saída. Se ele está informando os números, é na entrada. Ele está informando os números através de quem? Do teclado. E eu sei que o teclado é um periférico de quê?
de entrada. Então aí a gente já consegue associar e já consegue entender que aquelas informações são de entrada. Então quando a gente for trabalhar com a linguagem, né, algorítmica, né, por exemplo, o pseudocódigo, ou até mesmo a linguagem de programação, nós vamos ter comandos de entrada e nós vamos ter comandos de saída. Os comandos de entrada é para receber o quê? Valores, informações. Os comandos de saída é para receber valores? Não. É para mostrar valores, né, depois do processamento. Então, essa é a primeira ideia que você já tem aí. Processamento. São os processamentos utilizados para chegar a um resultado final. Então, o usuário informou os 10 números. Quem é que vai fazer o processamento? O computador. E depois ele vai jogar a resposta onde? Na saída. Essa resposta vai ser jogada, pode ser no data show, pode ser no monitor, né? E etc. Porque são dados de output. São os dados processados, não é isso? Apresentando o resultado para o problema proposto, né? Então, depois que ele resolveu o problema no processamento, ele dá a saída, né, de informação bonitinho e lindo e maravilhoso, tá? Então, isso aí são as fases de quem, pessoal? De um algoritmo, né? Do entendimento. O algoritmo, a gente sabe que é uma determinada sequência de passos, né? Para a resolução de uma tarefinha. Perfeito? Anota aí que é importante. Terceira questão, letra A aqui, viu? Da prova. E essa prova só tem terceira questão, né? E é tudo letra A. Preocupante, né? E quando chega na prova, o indivíduo ainda marca a letra B. Aí erra, né? Preocupante. Então, vamos fazer uma analogia dessas três fases aqui, que são os dados de entrada, o processamento e saída, com o homem, né? Quem tem esse carinha legal aqui, vamos colocar um cabo aqui. Pode ser o Ramon, né? Esse cabo tá usando o topete aqui, ó. O braço aqui tá malhado. Isso, exatamente. Tá aparecendo aqui que ele levou uns 2 baculejos ali do raio, ó. Bora, encosta na parede. Ficou com as costas meio moídas. Mas muito bem. Nos dados de entrada aqui, a gente tem o quê? Percepção das impressões sensoriais, né? O que é que ele está percebendo, aquilo ali, né? O que é que ele está pensando, o que é que ele vai informar daquilo ali. Se eu estou pedindo 10 números, ele vai saber quais os 10 números? Não, pode ser qualquer número, né? Então ele está pensando, ele está vendo como é que ele vai fazer aquilo ali. Depois a gente tem o processamento, que é o processo de pensamento, né? E por último, a gente tem a saída do resultado, né? Que são os processos de pensamento. Então, como é que eu posso deduzir isso aqui na prática com vocês? Quando eu faço uma pergunta, sei lá, diferencie Java de C. Você recebeu os dados aqui, né? Beleza, você está tendo uma percepção. Você está começando a... Beleza, recebeu a informação. E aqui você já começa, no processamento, você já começa a ter o quê? Um processo daquele pensamento, né? Já começa a imaginar coisas, né? E por último, você tem... Ah, João Vitor, eu sei que pode ser diferente isso e pode ser diferente aquilo, né? Então, você já tem um resultado daquela resposta. Todo mundo tem esse processo de pensamento? Tem. Com certeza tem. Mesmo que a resposta ela saia ou não, você tem uma ideia daquilo, né? Ah, eu fiz a pergunta agora. Diferencie Java de C++ ou C. João Vitor, não sei de nada. Você acabou de ter a resposta. Que resposta foi? Eu não sei de nada. Você imaginou, pensou, mas não teve... Beleza, não sei. Você teve a saída, tá? Então, geralmente, essa analogia é o nosso pensamento, é o nosso cotidiano, né? É o que a gente já trabalha, é o que a gente já desenvolve. Certo? Beleza? Preocupante, né? Então, estava pregando um quadro aí. Enfim, Então, a gente finaliza aqui, tá bom? Essa primeira aula, né? Com alguns batidos aí, mas tudo bem, né? É isso aí. Assiste a aula, não esquece de deixar o gostei lá, tá bom? Valeu!